Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cristãos devotos, como de costume, o texto evangélico proposto para este quarto domingo da Quaresma encerra muitas doutrinas. Muito denso é o texto, como todas as vezes. Tentemos entender algumas das lições deste dia, lições importantes. Sigamos o texto na sua ordem. Consta que Nosso Senhor tinha atravessado o mar da Galileia. E ele o faz por dois motivos. Primeiro, porque prudentemente, assim, podia fugir à perseguição de Herodes. Em segundo lugar, para nos ensinar que aquele que procura as consolações de Deus tem primeiro que atravessar o encapelado mar de tribulações deste mundo. Em segundo lugar, diz o texto, que Jesus se retirou para uma montanha. E assim, pelo exemplo, ensina Nosso Senhor que todos aqueles que quiserem ter uma vida interior, que quiserem se retirar à oração, têm que abandonar no vale desta vida todos os barulhos e todas as atrações deste mundo, e assim elevar-se às alturas onde Deus se encontra. Na montanha repousa Cristo. Tendo então, ali mesmo na montanha, ensinado as turbas, eis que aparece a dificuldade de alimento para aquelas multidões. Ele é interpelado pelos apóstolos e também pergunta aos apóstolos o que eles fariam numa situação daquelas. Ele o pergunta para, primeiro, provar a fé e a confiança dos apóstolos, condições indispensáveis para receber o auxílio de Deus. Depois, para nos ensinar também que, em primeiro lugar, nas dificuldades, temos que lançar mão de todos os meios que nos forem possíveis. E só então, uma vez esgotados esses auxílios, pedir e procurar o auxílio sobrenatural que só Deus pode dar. Ainda, tudo acontecia daquele modo para que o milagre que Jesus queria operar fosse mais estrepitoso. Tanto mais esplêndido o milagre, quanto maior a dificuldade, que no caso era aquela de conseguir pão para toda aquela gente. E ainda, assim aprendemos que em todas as situações, mesmo naquelas mais desesperadas, Deus é um amigo, um protetor e um auxílio poderoso. Jesus, antes de distribuir os pães, os toma nas mãos e dá graças. Do contexto dos evangelhos, sabemos que todas as vezes, para dar graças, Nosso Senhor elevava os olhos ao céu. E assim nos ensina que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. É Deus que do alto, abrindo a sua mão amorosa, tudo enche de bênçãos.
ele dá graças. E assim nos ensina com o exemplo que também nós devemos agradecer a Deus sempre por todas as suas dádivas. Com este gesto e com este exemplo, ele claramente condena o costume ímpio instaurado em tantas das casas do nosso povo de aproximar-se e afastar-se da mesa sem sequer um pensamento de Deus. Diz São João Crisóstomo que aquela mesa que começa com a oração e com ela termina, nunca conhecerá a necessidade. Diz a Sagrada Escritura, no livro do Deuteronômio: se ficaste satisfeito, dá graças ao Senhor. E o Salvador termina os seus gestos, esta pequena cerimônia, dando uma bênção. Essa bênção sobre os pães deve nos fazer entender que a bênção de Deus é aquilo que tudo multiplica, sobretudo as boas coisas que recebemos. Confiemos, portanto, em Deus e entendamos com essas lições aquilo que ele também mais tarde diz: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.